E aí, meus queridos, tudo bem? Dando uma passadinha aqui para poder fazer uma análise de algumas aulas nossas, né? Dar algumas informações importantes para vocês, tá legal? Nesse quarto bimestre agora, nós já começamos a entender um pouquinho sobre alguns personagens que somaram muito para o processo de industrialização do Brasil. No nosso último encontro, né, em live, em videoconferência, já que agora vocês estão fazendo as aulas práticas e a gente precisa colocar algum conteúdo na plataforma que vocês possam estar entendendo, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós falamos um pouquinho sobre a vida de Barão de Mauá, né? O famoso Irineu Evangelista de Souza, tá ok? Entendemos alguns feitos importantes de Barão de Mauá, já que ele foi um personagem que deu início a esse processo de industrialização do Brasil, né? Nós chamamos ele de pioneiro no processo de industrialização brasileira. Ele realizou vários empreendimentos importantes para o Brasil, ele fundou muitas coisas, né? E aí eu separei aqui pelo menos uns 3 principais pelo qual ele ficou marcado, né? Ele foi responsável pela criação da estrada de ferro que liga Petrópolis aqui ao centro do Rio de Janeiro, né? Foi tanto que a estrada de ferro foi chamada Barão de Mauá. Foi também responsável pela criação da Companhia de Transporte Fluminense e também deu prosseguimento, deu andamento, ele criou em partes, ele investiu no estaleiro, na primeira fundição e produção de navios aqui no Brasil, né? Então ele também foi responsável por esse estaleiro, tanto que esse estaleiro fica em Niterói, né? E recebe também um codinome seu, chamado de Estaleiro Mauá, tá ok? Então a gente viu no nosso encontro passado o quanto o Mauá foi importante para o Brasil. E aí, dando continuidade a esse material, nós começamos a falar um pouquinho sobre JK. Eu coloquei alguns conteúdos importantes na plataforma, vou pedir isso em forma de trabalho para vocês, né? A apostila de vocês tem um conteúdo muito rico falando sobre JK. Lá no primeiro ano a gente já tinha estudado um pouquinho sobre JK, o quanto ele foi importante para o processo de industrialização do Brasil. Tá legal? Ele presidiu o Brasil entre os anos 1955 até 1960, tá? O seu vice foi o João Goulart, tá legal? Ele foi responsável por 2 coisas muito importantes aqui no Brasil. Ele foi responsável pela obra que deu como criação da nossa capital, chamada Brasília, né? Eu sempre falo para vocês que a única região, a única cidade que saiu de um planejamento para a sua prática, construída a partir de um planejamento, foi Brasília. Então Brasília foi arquitetada, foi configurada, foi desenhada, né, no governo JK, claro, com as mãos de Oscar Niemeyer e de Lúcio Costa, entendeu? Então, quer dizer, esses 2 personagens também, com mais JK, foram muito importantes para a criação de Brasília, tá ok? JK também fez inúmeras coisas importantes. Ele foi responsável pelo plano de metas, né, no qual ele falou que o Brasil ia se desenvolver em 50 anos nos 5 anos dele. O Brasil ia ter um desenvolvimento de 50 anos em 5 anos de mandato dele. E foi algo muito grandioso esse desenvolvimento, esse plano de metas, tá? Ele foi também responsável por investir nos meios de transporte, tá? O setor de transporte cresceu muito nas mãos de JK. Ele também deu prosseguimento ao modelo energético brasileiro, tá? Eu separei aqui 2 grandes adventos que deu prosseguimento a partir do mandato de JK, que foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, né, em 1946, um pouquinho antes do seu mandato, e também a construção da Petrobras em 1953. Quer dizer, a gente pode observar que JK ele foi responsável também por dar prosseguimento a esses grandes pleitos em relação à energia, em relação à Petrobras também, tá ok? Ele investiu também em indústrias, né? O processo de industrialização dele foi tão intenso, que ele investiu em indústrias de bens duráveis e não duráveis. Ou seja, na época o Brasil ele importava muita coisa. Com o advento de algumas indústrias, com a formação de algumas indústrias, não precisou se gastar tanto dinheiro com a importação e demos aí prioridade às indústrias nacionais, tá ok? Eu coloco em destaque, já falei com vocês em outros momentos,
o quanto o JK foi importante, eu coloco em destaque a indústria automobilística, a principal indústria que se desenvolveu no modelo de JK foi a indústria automobilística, tanto que ele ficou muito conhecido por investir nos meios de transporte, tá ok? Ele, nesse plano de metas, ele procurou valorizar tanto, e ele falava isso a torto direito, o quanto seria importante diminuir, minimizar as desigualdades sociais. Era uma das plataformas de governo de JK tentar reduzir ao máximo, né, as diferenças entre as classes sociais, tá legal? É claro que ele deixava bem claro que isso não teria como se realizar um grande avanço se não fosse priorizar os investimentos em capital estrangeiro. Ele precisava de dinheiro estrangeiro para poder fazer grandes empreendimentos que ele fez, tá? Então foi por isso que a nossa dívida externa cresceu muito, né, no mandato de JK, justamente por causa desses avanços que ele fez para o processo de industrialização do Brasil, tá ok? Eu também coloquei aqui como ponto importante o seu investimento na agropecuária. Ele também estava muito preocupado em produzir mais alimentos para atender uma população que vinha crescendo muito nos grandes centros urbanos. Por exemplo, nessa época aí, o êxodo rural foi muito intenso, ou seja, vários trabalhadores começaram a sair do campo, principalmente da região Nordeste, e vindo para o Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Também outra coisa que eu falo sempre para vocês, esse êxodo rural, principalmente nessa época aí, tá ok? E aí eu deixo bem claro alguns tópicos que são muito importantes, né? Em relação à construção de Brasília, eu tenho algumas curiosidades. A primeira é que os primeiros moradores de Brasília foram os próprios trabalhadores que ajudaram a construir Brasília, e eles eram chamados de candangos. Tá? Os candangos foram os primeiros moradores de Brasília, tá? E Brasília foi inaugurada em 1960. A partir daí, a nossa capital, que era o Rio de Janeiro, deixou de ser a capital. O Rio de Janeiro deixou de ser capital do Brasil e passou a ser Brasília. Isso também é uma grande informação para vocês, que a partir da criação de Brasília, Brasília passou a ser a capital do Brasil, tá? Moçada, olha só, aproveitando esse ensejo aqui, sobre esse pequeno resumozinho sobre JK, eu queria que vocês começassem a pensar na NTG de vocês. Eu já abri um linkzinho já lá na plataforma, já coloquei já o tópico da NTG. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão preparar o material de vocês, tá? Uma pesquisa bem intensa sobre o que JK fez para o Brasil, os seus grandes empreendimentos, as suas grandes obras. Vocês podem usar a apostila, podem usar aí esse vídeo que eu coloquei para vocês como documentário, tá? Vocês podem pesquisar em outras fontes, tá? Sobre a vida de JK, o quanto JK foi eficiente para o Brasil, tá? Eu quero um conteúdo expressivo, um conteúdo que fale legal sobre JK. Eu quero imagens, por favor, busquem imagens que possam enriquecer o trabalho de vocês, tá legal? Eu vou deixar a critério de vocês vão poder fazer esse trabalho individual, em duplas, né, como vocês acharem melhor. O que eu preciso é de um trabalho rico. O que vem acontecendo em alguns poucos trabalhos é que o meu aluno deixa um conteúdo lá muito insignificante, algumas informações bem vagas, tá? Eu gostaria que esse trabalho tivesse uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Sobre o quanto JK foi importante para o Brasil a nível de país industrializado. Eu até chamei o Brasil, né? Nós chamamos o Brasil nessa época aí de um Brasil urbano industrial. O quanto ele foi importante para o Brasil. No nosso tema passado de NTG, nós falamos sobre a mudança de um Brasil rural agrário para um Brasil urbano industrial. E agora eu estou pedindo para que vocês me mostrem o quanto esse Brasil é urbano industrial, o quanto o JK foi importante para que nós tivéssemos hoje um Brasil cada vez mais urbano industrial, tá? Os seus grandes avanços, o que JK fez de importante, né? O quanto ele foi importante para a industrialização, os seus feitos, né? Como presidente, como investidor, tá? Então, legal, vou deixar isso aí a critério de vocês, tá bom? Assim que eu puder, eu coloco um novo vídeo explicando um novo conteúdo, tá? Beleza?
Fiquem com Deus, muitas saudades. Espero que vocês estejam felizes por estar retornando até a escola, né? Vocês estão fazendo aí a parte prática. Porém, nós do ensino médio vamos continuar aqui online com vocês, tá? Dando as informações que vocês precisam, tá legal? Eu estou sempre apto a me comunicar com vocês. Deixa uma mensagenzinha lá na plataforma que eu estou sempre respondendo. Independente do momento, estou sempre respondendo as informações para vocês, tá legal? Então eu já dei todas as coordenadas, vocês podem entrar lá e ver direitinho sobre como vocês vão fazer esse trabalho sobre JK, tá bom? Um beijão, muitas saudades.